Boa noite, meus irmãos. Podem se assentar. Na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estou alegre hoje, feliz demais, mas é porque a alegria do Senhor é a nossa força, a gente se alegra nele, não é por outro motivo não. Fazia tempo que eu não vi uns irmãos aí vermelhos desanimados, mas glória a Deus por isso também. Meus irmãos, antes de nós entrarmos na mensagem, eu quero fazer a indicação de um livro, e o nome do livro é Vem Senhor Jesus, do pastor John Piper, onde ele fala sobre a segunda vinda de Cristo, o retorno glorioso do nosso Salvador. E nós queremos fazer essa indicação de literatura aos irmãos. Também tem uma unidade, tenho certeza que será maravilhoso essa leitura. Amém, meus irmãos? Então vamos à nossa mensagem. É a sexta mensagem, sexta exposição no livro do profeta Abacuque. Nós falaremos um pouquinho sobre ai dos ídolos e da falsa segurança. Obrigado, João. Eu já quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 2, a partir do versículo 12. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 2, a partir do versículo 12. Nós faremos a leitura até o versículo de número 20. Basicamente será uma continuação da mensagem anterior, onde nós começamos a ver esses juízos, esses ais de Deus contra a Babilônia, ok? A partir do versículo 12, acompanhe comigo. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba, você também, e exponha-se. A taça da mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá sua glória. A violência que cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. De que vale uma imagem feita por um escultor, ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira, desperte, ou a pedra sem vida, acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele, fique em silêncio toda a terra. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Nós vamos fazendo a exposição e acompanhando o texto. E sempre nós procuramos fazer uma breve recapitulação do contexto. E nós lembramos que este livro que estamos vendo, vemos que Abacuque é um profeta, ele é um homem de Deus, vocês lembram? E o contexto do profeta, onde ele está vivendo, onde ele profetiza, é logo após a morte do rei Josias, um rei piedoso que havia realizado reformas em Judá. Mas o que acontece? O rei Josias morre, e o povo de Judá rapidamente se volta à idolatria. Eles se entregam a falsos deuses. E nós vimos que nesses dias, a cada dia aumentava a corrupção moral, a violência,
a injustiça social, a idolatria. E o profeta aqui está espantado com tanta corrupção, está espantado com a apostasia religiosa que haviam tomado conta do seu povo. Parecia que a situação política, econômica, moral e espiritual estava fora de controle. O mundo estava de ponta cabeça. O profeta então levanta algumas questões, pois ele estava diante do grande problema do mal, do sofrimento. Dias difíceis vivia Judá. Acredito que não são dias muito diferentes dos nossos, não é mesmo? Quando olhamos ao redor do mundo, nós vemos dias muito semelhantes com os de Abacuque. A violência, sofrimento, ímpios oprimindo os justos. É difícil encontrar justiça neste mundo. Mas aí vocês lembram que diante dessa situação, Abacuque faz a sua queixa a Deus. Ele clama ao Senhor e pergunta: até quando, Senhor? Essa é o tema da nossa série de mensagens. Ele questiona a Deus: até quando, Senhor? Até quando veremos as injustiças e contemplaremos a maldade? Até quando eu gritarei sem que me ouças? Você pode ver isso no capítulo 1. Mas o que acontece? Nós vemos que Deus responde a Abacuque. Mas nós vimos que Deus faz isso de forma completamente diferente de como o profeta desejava. Deus diz que usaria os babilônios, uma nação cruel, opressora. Ou seja, o que vai acontecer é que Deus, o grande Deus, vai levantar um povo totalmente pagão e ímpio para disciplinar o povo de Deus. E é o que ocorre. Entretanto, os babilônios são completamente responsáveis pelos seus atos. E aqui nós temos uma conciliação entre soberania divina e responsabilidade humana. Mas aí no capítulo 2 nós temos a segunda resposta de Deus às queixas de Abacuque. E como nosso irmão Fabiano expôs, nós vimos que neste capítulo, capítulo de número 2, aparece pela primeira vez um dos temas que nós tanto amamos, que é algo essencial à nossa fé. Que tema é esse, vocês lembram? O justo viverá pela fé. Então, como meditamos na semana passada, e quando olhamos para esse texto num todo, basicamente nós estamos diante de um contraste. Enquanto que o justo vive pela fé, o ímpio vive para os seus prazeres. E ele gasta todos os seus esforços para alcançar aquilo que o seu coração deseja. Acontece que os que desejam viver segundo as suas próprias leis e o seu coração, mais cedo ou mais tarde colherão os frutos da sua maneira ímpia de viver. É exatamente o caminho que nós veremos aqui. É o que temos no texto. Semana passada nós vimos que Deus aqui vai descrever 5 ais. 5 pronunciamentos de juízo contra a Babilônia. Semana passada nós vimos 2 desses juízos. Vocês lembram quais eram? Então dá para a gente pregar de novo. Avareza e injustiça. A Babilônia rouba e extorque outras nações a fim de obter um império gigantesco. E basicamente os babilônios conquistam tudo o que queriam. Isso dá a eles uma aparente sensação de segurança. É exatamente o que a avareza faz no coração. Ele se sente seguro, sem perceber que está fazendo a sua própria sentença de condenação. Mas além de avarentos, eles eram também injustos. Mas ainda há outras condenações que pesam sobre eles. Os 3 ais que veremos hoje são violência, embriaguez da corrupção moral e idolatria. O primeiro ai está dos versículos 12 a versículo 14,
Na verdade, não é o primeiro, é o terceiro, mas é o primeiro que a gente vai ver hoje, ok? Versículos 12 ao versículo 14 diz assim: ai da violência. Versículo 12, perdão. Isso, né? Versículo 12. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e estabelece com crime. Vocês lembram? O grande império dos babilônios é construído por meio de derramamento de sangue. Eles conquistaram o poder por meio da violência e mais violência. Mas é real aquela expressão que diz: o crime não compensa. Esse poderoso império que foi construído dessa maneira podia dar a eles uma falsa sensação que estavam seguros, que estavam bem, mas em breve isso se tornará apenas em ruínas. Eles quebraram a lei do Senhor. Como vimos, todos esses ais são contra o quebramento da lei de Deus. E aqui eles quebram o sexto mandamento. Vocês lembram qual é o sexto mandamento? Não matarás, não assassinarás. Por quê? A vida é preciosa. O nosso semelhante é criado à imago Dei, à imagem de Deus. Ele não é qualquer coisa. É por isso que, embora esse mandamento seja uma negativa, não mate, não assassine, como vimos semana passada, os mandamentos também têm implicações positivas. Quais são elas? Se nós não devemos matar, então nós devemos preservar a vida. Agredir ao outro que é criado à imagem de Deus é um desrespeito ao próprio Deus. O reformador João Calvino diz que não podemos pensar que estaremos cumprindo esse mandamento, agindo apenas de forma negativa, sem assassinarmos ninguém. Precisamos proteger a vida. A vida é sagrada, toda a vida. Nós amamos a vida, porque Deus é o doador da vida. Ele é quem dá e Ele é quem tira. Meus irmãos, esse é um assunto necessário. Porque muitos hoje pensam, né? Tem essas pautas de, não, vamos legalizar o aborto, vamos fazer isso e aquilo. E muitos confundem essa pauta com uma pauta política. Não é. Se amamos ao Senhor, então nós devemos amar também a vida. Mas aqui nós vemos que os babilônios não estão interessados com a lei do Senhor. E por serem mais fortes, certamente eles pensam que nós somos bons. Quem poderá nos derrotar? Nós somos invencíveis. Mas a verdade é que, mais cedo ou mais tarde, Deus derramará a sua justiça. E o texto diz no versículo 13, acompanhe comigo: acaso não vem do Senhor dos exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo, e que as nações se afadiguem em vão? Lembrem, as cidades do império da Babilônia haviam sido construídas às custas de sangue inocente, de corrupção, mas tudo aquilo foi em vão, visto que todas aquelas cidades seriam queimadas por outros povos no futuro. Como estamos vendo, todos os reinos cairão. Deus está mostrando, os homens podem se achar melhores, eles podem se achar os mais poderosos, não adianta, cairão um dia. Esse é o primeiro juízo de Deus sobre a Babilônia. Mas o segundo, nesse texto que estamos vendo, é também a embriaguez da corrupção moral. Como assim? Versículos 15 a 17. O profeta registra em tábuas da seguinte maneira: ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado para lhe contemplar a nudez.
Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também e se exponha. A taça da mão direita do Senhor lhe é dada. Muita vergonha cobrirá a sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará. E você ficará apavorado com a destruição dos animais que você fez. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, cidades e seus habitantes. Eles não estão condenando o vinho, ok? Só para os irmãos não se assustarem. Mas esse texto é muito mais forte. Por quê? A Babilônia embebedava seus súditos para zombar e humilhar eles. E aqui nós estamos diante de uma alegoria que é feita para mostrar que a Babilônia funcionou como uma taça de vinho que embriagou as outras nações. E ao embriagar essas nações, ela enganava e conduzia esse povo à desgraça e à miséria. Mas Deus não tolera a injustiça. Ele não aceita o abuso. Aquilo que a Babilônia fez com os outros, Deus faria com ela. A Babilônia receberia o cálice da ira divina e a levaria à ruína. A violência da Babilônia era tanta. No versículo 17 nós vemos a crueldade deles. Observem que eles derramavam sangue de homens e animais. Cometeram violência contra as terras, contra as cidades, contra os seus habitantes. A violência que ela fez aos outros lhe seria feita. Assim como derramou o sangue dos outros, seu sangue seria derramado. E como ela destruiu as terras de outras nações, a sua terra também seria devastada. Não há injustiça que ficará impune. Mas há um terceiro ai no texto aqui também. O ai da idolatria, versículos 18 a 20. Assim registra o profeta: de que vale uma imagem feita por um escultor, ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira, desperte, ou à pedra sem vida acorde. Poderá isso dar orientação? Está coberta de ouro e prata, mas não respira. Mas o Senhor está em seu santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra. Notem, outra vez eles quebraram a lei do Senhor. Eles estão quebrando aqui o primeiro mandamento que diz para não terem outros deuses diante de Deus. Porque é insensato buscar forças em deuses construídos por si mesmo. Os babilônios tinham essa falsa segurança nos seus falsos deuses. Eles pensavam que os seus ídolos iriam lhe ajudar. É exatamente o que os falsos deuses fazem, não é mesmo? Nos proporcionam uma falsa sensação de segurança. E eu não tenho dúvidas que um dos pecados que nós mais precisamos lutar diariamente é o pecado da idolatria. Talvez você diga, não, eu acho que você está enganado, eu não tenho ídolos. É mesmo? O que você entende por ídolos? Os ídolos muitas vezes são quase imperceptíveis, pois eles permitem que eu e você façamos o quê? Pensamos e continuamos a viver como se tudo estivesse indo bem. Tim Keller diz que o perigo não é mais cairmos em um ateísmo. Não vai acontecer. Mas o maior perigo é querer que Deus coexista com os ídolos. Essa é a luta diária. João Calvino, outra vez, cita o reformador, ele dizia: o coração humano é uma fábrica de ídolos.
Ele está sempre tramando, sempre disposto a fabricar ídolos para si. Os ídolos são muito mais profundos do que normalmente as pessoas pensam. Não é assim? Por vezes nós pegamos coisas boas, que são dádivas, bênçãos do Senhor, que Ele nos dá, e as colocamos em um pedestal e nos prostramos a elas. Não notamos? Mas um falso Deus, um ídolo, pode ser qualquer coisa que seja mais importante que Deus na sua vida. Qualquer coisa que absorva o seu coração e a sua imaginação mais do que Deus. Nós temos essa tendência, como eu disse. Vamos pegando as coisas boas que são dádivas, são bênção de Deus. Transformamos elas em ídolos, nos prostramos a elas. Pode ser a família, pode ser os filhos, pode ser a carreira, pode ser o dinheiro, as conquistas, pode ser um relacionamento amoroso. Se alguma coisa se torna mais importante que Deus para a sua felicidade, para que você encontre a sua identidade e sentido da vida, então, meu irmão, você está diante de um ídolo. A autora do livro Ídolos do Coração diz que o que nos controla é realmente um senhor. A pessoa que busca poder é controlada pelo poder. A pessoa que busca aceitação é controlada por quem ela deseja agradar. Nós não controlamos a nós mesmos. Nós somos controlados pelo Senhor da nossa vida. É assim. Só nos resta saber, a grande pergunta é: que Senhor é esse? Há muitos jovens que são levados à depressão e crise de ansiedade devido a uma preocupação obsessiva com a imagem e com a beleza. Pode ser que há pessoas aqui que pegaram a carreira e dinheiro e levaram a uma posição central na vida, e agora por conta disso sacrificam saúde, família, comunhão com os irmãos. Mas pode ser que você, meu irmão, esteja prostrado a deuses que não são externos, e sim internos. Talvez o seu Deus seja o seu próprio coração, o seu conhecimento, e portanto você se sente superior aos outros. Não tem problema você querer ser belo, bem-sucedido em sua carreira. Não tem problema você buscar conhecimento. O problema está quando você pega essas coisas que são boas e as transforma em um ídolo. Pode ser, meu irmão, que você fez da política o seu ídolo. E você pensa que é por meio dela que você terá segurança. Pensa que é por meio dela que as coisas serão resolvidas. Qual é o resultado disso? Divisão e divisão. O último pleito que nós tivemos em 2022, nós vimos isso. Uma sociedade que ficou totalmente dividida. Pais que não falam com filhos. Amigos que se afastaram. Você pode gostar de política, mas não faça dela o seu Deus, o seu ídolo. A libertação não virá por meio dela. A única maneira de sermos libertos da influência destrutiva dos falsos deuses é nos voltar para o Deus verdadeiro. Ele é o grande Deus, Ele é o Deus soberano. Conforme o versículo 20 diz: o Senhor, porém, está em seu santo templo, e diante dele fique em silêncio toda a terra. Sabe o que é isso? Diferentemente de ídolos, diferentemente de falsos deuses, Deus está no controle de toda a história. Por isso, cale-se diante dele toda a terra, prostre-se a ele. Outra coisa, não sei se você observou, mas a destruição dos babilônios, ela tem uma perspectiva escatológica. Porque aqui nós temos um vislumbre do juízo e vitória de Deus na consumação. A glória de Deus que se manifestou na queda da Babilônia,
é apenas um retrato parcial do dia em que a terra se encherá plenamente do conhecimento da glória do Senhor, como diz o versículo 14. Percebam que lá em Abacuque, milhares de anos atrás, nós temos uma perspectiva escatológica. Que perspectiva é essa? Virá o dia do Senhor, Ele virá, e a terra se encherá plenamente do conhecimento da sua glória. É por isso que nós precisamos nutrir em nós o anseio pelo retorno do nosso Salvador, e a restauração que Ele há de promover. Mas assim como a Babilônia, um dia, todo aquele que não se arrepender da sua maneira idólatra de viver, receberá o juízo de Deus. Pesado, não é mesmo? Semana passada nós já falamos um pouquinho disso, eu quero lembrar outra vez. A gente tem aquela sensação, como eu disse, de olharmos a Babilônia como algo longe de nós, né? Mas como nós vimos, bem da verdade é que nós éramos como a Babilônia. E esses 3 ais, que aqui também retrato, nesse texto, junto com os outros 2, retrata bem a maneira como nós vivíamos, e merecíamos a ira de Deus recaindo sobre nós. Era assim que você vivia. Era assim que eu vivia: violência, corrupção moral, idolatria. Mas talvez você esteja pensando, eu não era assim. Talvez você não tenha boa memória. Mas como eu disse, todos nós quebramos a lei do Senhor. Mas outra vez você pode dizer, não, mas eu nunca assassinei ninguém. Jesus diz que a ira contra um irmão é o mesmo que um homicídio. Em 1 João diz que qualquer que odeia seu irmão é homicida. E assim também como a Babilônia, tentávamos enganar os outros para tirarmos proveito. Assim como a Babilônia, vivíamos entregue a falsos deuses em idolatria. O que acontece com a Babilônia? O cálice da ira de Deus recai sobre ela. É o que receberão aqueles que não se arrependerem de viver desse jeito. Por mais pesado que isso seja, era exatamente o que você e eu deveríamos receber. Mas é isso que acontece? Claro que não. O cálice da ira de Deus caiu sobre o seu Filho Jesus Cristo. Observem. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é você vir aqui e ouvir, olha, amanhã vai dar tudo certo na tua vida, não. O Evangelho é a ira que era para recair sobre você, caiu sobre o Filho de Deus. Entenda. O seu pecado não era diferente da Babilônia. Eu sei que nós olhamos para eles e dá aquela repulsa, né? Aquele nojo de, credo. Éramos iguais. Notem que há um contraste aqui também. Enquanto a Babilônia constrói o seu império derramando sangue, Cristo estabelece o seu reino por meio do seu próprio sangue. Meu irmão, esse é um tempo para nós meditarmos, pensarmos. Talvez você não perceba, mas o seu coração pode estar tomado por falsos deuses. Que nessa noite você peça a Ele, para que Ele sonde o seu coração. De que maneira? Um ótimo jeito de você fazer isso é fazendo algumas perguntas. Por exemplo, reflita sobre isso. O que move você de segunda a sexta?
com o que você tem se frustrado semana após semana, ano após ano? Será que você está esperando demais do dinheiro, demais do sexo, demais da família, demais do mundo, demais do governo? Procure identificar os falsos deuses da sociedade em que vive. E então examine de forma sincera cada área da vida: família, carreira, bens, ambições, tempo. Veja quantos deuses da sociedade influenciam a sua maneira de viver. E diante disso se pergunte: será que eu estou disposto a fazer qualquer coisa que Deus disser a respeito dessa área da minha vida? Será que eu quero mesmo mudar por amor ao Senhor? Sim? Não? Se a sua resposta for não, é que é muito provável que essa área da sua vida, do seu coração, pode estar prostrado a um outro Deus. É interessante que outra coisa que nós precisamos lembrar é que idolatria não é apenas um problema de crença, mas de prática. O que você faz com o seu tempo? O que você faz com os seus talentos? O que você faz com os seus recursos? Essas coisas vão mostrar quem realmente é o seu Senhor. Essas coisas vão mostrar exatamente quem é o seu Deus. Por isso, reorganize as suas prioridades. Invista naquilo que tem valor eterno. Porque as consequências de viver entregue aos ídolos é de fato a cegueira. Eles nos cegam, nos dão uma falsa sensação de alegria, de realização, de segurança. Mas é algo que não é duradouro. Meus irmãos, Jesus nos chama a abandonarmos essas falsas seguranças e a encontrarmos somente nele a paz verdadeira, justiça e alegria. Percebam que a mensagem de Abacuque aqui nos coloca diante de uma tensão. E a tensão é: ou confiamos em Deus como nossa única segurança, ou então seremos tragados, engolidos pelos ídolos que prometem muito, mas que nada entregam. Profeta mostra claramente o que acontece com esse povo. Babilônia, com toda a sua glória, com todo o seu poder, com toda a sua influência, que foi erguida sobre violência, sobre corrupção, sobre idolatria, mas no fim, toda a sua força se mostrou inútil diante do Senhor. Isso nos ensina algo precioso. Tudo que é construído longe de Deus é instável, ilusório e sujeito ao fracasso. Somente no Senhor, a rocha eterna, é que as coisas permanecem. Como disse no começo, para encerrarmos, esse texto marca claramente um contraste entre a vida do justo e a vida do ímpio. O que estamos vendo com o profeta é que a diferença entre os que seguem os ídolos e os que seguem ao Senhor não está no ambiente. Abacuque está num ambiente totalmente corrupto, mau, mas está no coração. Ambos vivem em um mundo de violência, injustiça, engano. Mas um vive escravizado, buscando segurança em coisas passageiras. O outro, mesmo em meio ao caos deste mundo, encontra paz, pois sabe que o Senhor reina para sempre. Que o seu coração possa descansar nele, somente nele. Não se apoie aos falsos ídolos da cultura, não se apoie aos falsos deuses,
certamente eles vão decepcionar você. Se apoie na rocha inabalável que é Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, bendizemos o seu nome, pela sua palavra, por esse tempo maravilhoso que vivemos, por entoarmos louvores a ti, engrandecer o teu nome, por ouvirmos do Senhor, e diante daquilo que nós ouvimos, nós queremos que o Senhor nos livre daquilo que ouvimos, da violência, nos livre da corrupção moral, nos livre da idolatria, mas que o Senhor dirija o nosso coração, a nossa mente para o Senhor. Quem sabe há corações aqui prostrados, diante de falsos deuses, pois estão pensando, depositando a sua esperança e confiança em coisas tão pequenas, tão passageiras. Quem sabe é, como eu disse, no dinheiro, no poder. Quem sabe é no trabalho. Quem sabe é na família. O marido fez da esposa o seu Deus, o seu ídolo. A esposa igualmente. Quem sabe fizemos dos filhos os nossos ídolos. Nos livra, Senhor, desta tentação. Mas faz com que o nosso coração saiba estabelecer exatamente as prioridades corretas, com o Senhor no centro de toda a nossa existência, de toda a nossa vida. É somente o Senhor quem vai dar o real sentido à família, ao dinheiro, ao trabalho, a todas as outras coisas. Se invertermos a ordem, certamente seremos frustrados. Mas agora, se fizermos do Senhor, primeiro de tudo, centro da nossa vida, então podemos descansar, que mesmo diante do caos, o Senhor permanece e está no controle de todas as coisas, jamais nos desamparará. É o que nós cremos e clamamos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, amém.